Olá! Prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, nesse vídeo vamos examinar a parábola conhecida como a escolha dos convidados. Está em Lucas, capítulo 14, dos versículos 12 até 15. O estudo desta parábola pode ser encontrado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos itens 7 e 8. Trata exatamente desta parábola de Lucas 14, versículo 12 a 15. O contexto desta parábola está naquele encontro que Jesus tem com os principais dos fariseus, onde ele adentra a casa de um deles para comer pão. Ele certamente foi convidado, então ele vai para ali sentar-se à mesa com os fariseus, doutores da lei e outros convidados. Então, este é o contexto sobre o qual já comentamos no vídeo anterior. Quando então Jesus comenta a primeira parábola, a escolha dos lugares. Na sequência, no mesmo ambiente, na mesma situação, motivado pelo mesmo contexto, Jesus conta a segunda parábola, que é esta que eu vou ler agora. E dizia também ao que o tinha convidado. É preciso lembrar que na parábola anterior, a parábola era para os que tinham sido convidados. Agora, a parábola é para o que os tinha convidado. E dizia também ao que o tinha convidado, convidou Jesus. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Muito bem, o que se trata aqui é que não é que Jesus está falando para você, quando for dar um convite, convidar as pessoas estranhas, os andarilhos, os cegos, os estropiados da rua. Esta é uma linguagem figurada para causar um grande impacto no ouvinte, para que assim preste atenção. Como que eu vou convidar essas pessoas? É uma linguagem figurada, para que nós venhamos a não buscar fazer o bem tendo em vista uma retribuição. Esta que é a questão. Fazer o bem sobre diversas situações da vida. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, que trata deste assunto no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse é o título do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ali Allan Kardec comentando no item 8. São 2 parágrafos de comentários. No fim do primeiro parágrafo do item 8, ele diz isso. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Veja a amplitude de alcance desta parábola, né? Que participar da abundância de que desfrutais. Essa que está, se nós dispomos de conhecimento, compartilhar este conhecimento com quem sabe menos. Se você tem mais recursos financeiros, de alguma ordem, auxilie através de beneficência ou outros procedimentos discretos
não é? Daqueles que não poderão te retribuir. E assim, uma amplitude de situações, não é? Se você tem mais paciência, o outro é ansioso e te acusa, você utiliza esta paciência também. É a mesma coisa, porque a outra pessoa não tem como te retribuir. Por que esta questão de buscar é orgulho, então? Eu tenho que fazer o bem a quem não pode me retribuir? É questão de orgulho? Não, não é isso. O que está em jogo aqui é exatamente a nossa luta como personalidade, pessoa encarnada, com os arrastamentos do egoísmo, que é isto que nos distancia do reino de Deus. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a indiferença, todas essas coisas é que exatamente está sendo falado aqui. Está avisando ali o fariseu, né, que convidava somente aqueles que podiam retribuir. Os fariseus, enfim, os doutores da lei, pessoas ali do seu meio social. Convidaram Jesus porque Jesus estava chamando muita atenção, curando muitas pessoas, e eles tinham curiosidade de conhecer Jesus, ver o que ele tem para falar e tal, e, se possível, pegá-lo em alguma falta diante da lei de Deus, diante da Torá, para que assim pudessem acusá-lo perante o Sinédrio, buscando com essa maneira um destaque. Olha só, eu estava atento para a fiscalização da lei, do cumprimento da lei. Muito bem. A questão aqui é que nós estamos a ressurreição dos justos. Onde que está a recompensa? Ele diz ali, e serás bem-aventurados, porque eles não têm com o que tu recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. O que é isso? Que recompensa terei? O que é a ressurreição dos justos? É após a desencarnação, é a vida futura. Quando nós vivemos uma vida encarnada, praticando o bem, sendo justo, como diz aqui, fazendo o bem sem esperar recompensa e assim por diante, praticando a caridade, quando desencarnamos, nós desencarnamos com a consciência tranquila. Nós não carregamos aquelas culpas que nos fazem ficar prisioneiros desse sentimento de falta. E voltamos para o plano espiritual com esses sentimentos desestruturados emocionalmente, aprisionados àquilo que nos fez negar o nosso próprio conhecimento divino, manifestado pelo nosso espírito, pela nossa consciência. O que é então ressurreição do justo? É quando a pessoa que praticou a caridade, ele volta com consciência tranquila, ele vai ficar feliz, porque ele transcorreu a sua encarnação de provas, de expiações, e cumpriu todas as etapas. Estará feliz, estará sereno, recebido em planos condizente com o seu estado íntimo. Esta é a grande recompensa perante a própria consciência. O ensino é muito precioso, poderia ser analisado sob diversos ângulos, porque, como nós vimos ali, com a explicação de Allan Kardec, é compartilhar a abundância da qual nós desfrutamos. Eu posso não ter recurso financeiro, mas eu tenho alguma outra coisa a oferecer, eu sei fazer alguma coisa, compartilhar uma coisa importante com meu vizinho, com meus amigos, com meus parentes. É este sentimento de fraternidade, de solidariedade, de amizade, de alegria. Este compartilhar, este é o festim, não é? Fica aí para nós analisarmos a nós mesmos, para que ao desencarnar,
Quando então é feita uma revisão de nossa encarnação, quando nós, ao desencarnar, nós compomos o nosso corpo espiritual com tudo aquilo que nós temos na memória aqui da encarnação, nós possamos trazer lembranças boas, sentimentos bons. E aí nós estaremos numa situação de felicidade. Isto é a ressurreição. Morre o corpo, transfere a memória da encarnação para o corpo espiritual, que analisará todos os feitos da encarnação. Se nós tivermos encarnação dos justos, ficaremos felizes. Se nós cometemos faltas e levamos culpas, ficaremos infelizes, remoendo aqueles sentimentos de culpa, não é? Ou de outros sentimentos até mais difíceis, programando uma próxima encarnação no momento que for possível, para refazer aquilo que hoje podemos fazer. No próximo vídeo, nós prosseguiremos neste estudo do capítulo 14 de Lucas, que é este momento em que Jesus está reunido ali na casa do fariseu, com os doutores da lei e outros convidados, onde ele fala a parábola de a escolha dos primeiros, a escolha dos lugares, a escolha dos convidados, como vimos hoje. Ele prossegue neste ensinamento, na sequência, com os convidados que recusam o convite, completando assim aquele encontro, digamos assim, de ensinamentos que ele passa àquelas pessoas que estavam com ele à mesa. Então, até lá, os convidados que recusam o convite. Lucas 14, de 15 a 34. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.